hoje vamos falar um pouco sobre declarações de variáveis em PHP, estruturas de controle condicional e estruturas de controle de repetição. Ok? Então nós vamos dar uma repassada, um resumão, para entender um pouco como é que funciona a declaração de variáveis e essas estruturas de controle que usamos nos nossos scripts PHP. Vamos lá. Então, variáveis no PHP, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que não tem um tipo pré-definido, né? O tipo de dado ele assume, a variável assume, o tipo de dado conforme o conteúdo que é atribuído a ela. Então, inicialmente, nós não declaramos ela como inteiro, string, float, etc. Ela assume o tipo de dado conforme o valor lhe é atribuído. Então, uma variável que no momento está armazenando um valor inteiro, na linha seguinte pode armazenar um valor de um nome, no nome de uma cidade e assim por diante. Essa é uma questão diferente do PHP, apesar de que o PHP também possui a indução de tipos. Além disso, temos algumas regras para criar variáveis. Entre elas, toda variável PHP começa com um caractere do cifrão, o símbolo de dólar ali, seguido pelo nome da mesma. Por exemplo, aqui, total. Além disso, a exemplo do C e do Java, PHP diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, uma variável idade não é igual a idade, onde o I é maiúsculo, assim como também não é igual a idade com todas as letras em maiúsculos. Nesse exemplo 2 aqui, nós temos três variáveis que a princípio têm o mesmo nome, mas não são iguais, elas são três variáveis distintas, tá? Tanto para o PHP, para o C e até para o Java, tirando a questão do cifrão, se você declarar uma variável com esse nome e declarar uma outra variável que, apesar de ter as mesmas letras, diferenciar uma letra maiúscula, por exemplo, como é o exemplo aqui, a segunda abordagem aqui com idade, você tem variáveis diferentes, ok? E outra coisa é cuidar com a questão de usar os nomes. Por exemplo, se você precisar fazer palavras compostas no nome da variável, utiliza um underline, ou se a palavra ficar muito grande, junta ali, combina e etc. Só evite usar caracteres especiais, como o asterisco, entre outros, tá? Números também não são permitidos. Então, esses são alguns dos cuidados que temos que ter ao declarar variáveis. Aqui a gente vai fazer um resumão sobre as estruturas de controle condicional, começando com if-else, depois if, if-else e switch. E ainda tem uma variação no PHP, ainda o if, else if e else, tá? Que não está aqui nos nossos diagramas, nos fluxogramas, tá? Então vamos começar com o if. O que é o if? O if é a primeira estrutura de controle condicional, onde você tem uma variável, essa variável é testada numa condição, por exemplo, numa expressão lógica, e se for verdadeiro, essa ação será executada. Se essa condição aqui for falsa, o que tiver aqui não será executado. Então, por exemplo, vamos supor que você declarou a variável idade e essa idade recebeu o valor 18. Então, dólar, lembrando que o PHP tem um dólar na frente, dólar idade igual 18. Você poderia fazer o seguinte, if idade maior igual 18, então escreva, por exemplo, você é maior de idade. Essa é o condicional. Outro cenário, idade, dólar idade igual a 17. Vamos vir aqui. Idade, é maior ou igual que 18? Não. Nesse caso, idade, nesse segundo exemplo aqui, idade está armazenando o valor 17. Então, 17 não é maior ou igual que 18, não vai ser impresso você é maior de idade. O fluxograma vem para cá e continua executando outros comandos do seu script. Tá? Isso é o if. Você só tem uma condicional, um único caminho. Se esse caminho for testado e for verdadeiro, você vai por ele. Senão, você continua a tua jornada por outro
lugar e não passando por esse caminho aqui. Agora o if else, mesma situação. Temos lá $idade igual a 18, primeiro cenário. Então vamos verificar aqui. Idade é maior ou igual que 18? Estamos fazendo uma comparação lógica. Sim, ela é igual a 18, então vem para cá e vai escrever, por exemplo, né, você é maior de idade ou faz qualquer outra ação e depois continua o fluxo do teu script. Vamos simular agora um segundo cenário, onde idade, né, $idade é igual a 17. Vamos lá. Idade é maior ou igual que 18? Não, ele está com o valor 17, não vai para cá, vai ser direcionado para um outro caminho, vai cair no else, né, o senão. Então, vai fazer o comando aqui, que poderia ser, por exemplo, você é menor de idade, executa o comando, sai da instrução e segue o fluxo do teu script. Então, o if else, se a condição não for verdadeira, cai no else. Se a condição for verdadeira, cai no if. Então, você, a partir do if else, você tem dois caminhos. Ou se ele for verdadeiro, você vai para um lugar. Se ele for falso, você vai para outro lugar. E, finalmente, nós temos o switch. O switch é quando nós já sabemos, né, já temos uma pré-condição, onde nós sabemos, por exemplo, possíveis valores para aquela variável. Então, um cenário para a gente testar quando usar o switch. É questão de estados. Os estados do Brasil, por exemplo, vamos pegar aqui da região sul. Região sul tem Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, você cria lá uma variável chamada UF, estado, enfim, aonde você já tem as situações mapeadas, por exemplo, SC, PR e RS, ou Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Você escolhe a maneira como você vai validar isso. Você já sabe quais são as possibilidades, então você usa o switch. O switch geralmente é recomendado quando você já tem a faixa de valores que você vai testar, tá? Não que não poderia ser usado if ou else if, enfim, as alternativas, né, de condição lógica, mas o switch ele casa bem quando você já tem a faixa determinada de valores para testar. Então, por exemplo, você criou lá uma variável $UF, né, unidade federativa, e atribuiu lá o valor, por exemplo, PR. O que acontece no switch? Você vai testar essa variável f e vai descrever os cenários. No caso aqui, nós temos, primeira opção, você só bota a opção ali PR. Se a opção for PR, vai ser executada uma ação e executou essa ação, segue o fluxo. Se não for PR, for SC, então aqui passa, cai para cá, é verificado então. O f, né, o conteúdo dessa UF que está guardado dentro dessa variável é igual a SC? Então executa aqui, faz o que tem que fazer e segue o fluxo. E se for RS? Bom, se for RS, não é aqui, é aqui. Executa o comando RS e segue o fluxo. Mas vamos supor que não foi nem SC, nem PR, nem RS. Foi AM, de Amazonas ali. Você ainda pode fazer no switch um equivalente ao else, né? Que seria o caso contrário. Então, vai verificar. O conteúdo da variável f é SC? Não. É PR? Não. É RS? Não. Então, cai aqui e imprime executa, né, ou imprime o conteúdo dessa variável, executa algum comando e assim vai. Esse é o switch. Quando a ideia é aplicá-lo, né, uma boa prática aplicá-lo quando você já sabe o conjunto de dados, ok? E esse, então, a gente não mostrou aqui, mas ainda tem a variação, como comentado, if, else e if, else, tá? Nós ainda podemos trabalhar com as seleções, né? Pode ser que eu tenha dentro de um switch um if else, ou o contrário. Então, você pode misturar também dentro, né, das ações. Quando acontecer alguma ação, você pode misturar esses controles condicionais. Então, vamos para frente. Vamos ver agora a repetição. Repetição quando você quer que alguma coisa no seu script, o programa, execute mais de uma vez, até que alguma coisa interrompa essa execução.
Primeira é o while. O while ele faz um teste condicional, a exemplo do if. Se essa condição for verdadeira, é executada uma ação dentro desse while e o bloco fica em laço, né? Ele fica num círculo, fica repetindo, 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 até que a condição que mantém essa repetição não seja mais verdade. Então, por exemplo, idade. Vamos pegar de novo o exemplo da idade. Idade é igual a 18. Você pode fazer uma condição aqui. Idade é maior que 18? Se você, né, atribuir um valor 18 ali na idade, e vai ficar aqui. Você é maior de idade. Volta para cá. Idade é maior ou igual que 18? Sim. Vai ficar infinitamente aqui repetindo. Como é que você sai dessa condição? Afinal, você aqui no começo, né, você declarou a variável recebendo o valor de 18, começou a condicional aqui e a condição sempre é verdadeira, né, até que você troque o valor da variável idade para que essa condição aqui seja falsa. Você poderia aqui na ação colocar uma variável auxiliar que depois de 10 vezes impresso, você é maior de idade, você troque o valor de idade para 0, por exemplo, ou qualquer outro valor, tá? Que quebre a condição de verdade aqui nesse laço. Então, por exemplo, você condicionou aqui dentro dessa ação um if lá. If é contador, uma variável auxiliar, igual a 10, tá? Então, idade igual a 0, ou seja, quando você repetiu e imprimiu 10 vezes que você é maior de idade, você aqui dentro está incrementando uma variável contadora que atingiu o valor 10, automaticamente troca o valor de idade para 0, para que quando voltar aqui no 11º passo, vai verificar. Idade é maior ou igual que 18? Nesse caso aqui, idade foi trocada para 0, não é mais, quebrou o laço, quebrou a repetição, saiu fora. Do while. Do while é um pouco diferente, porque o do while, pelo menos, ele te dá a chance de executar ao menos uma vez a ação. No caso aqui, você é maior de idade, seria impresso direto e depois seria testado a condição, tá? Se vai ficar repetindo isso aqui ou não. No caso aqui, se você digitou 18, né? Então vai vir aqui, você é maior de idade, idade recebeu 18, então, idade é maior ou igual que 18? Se for sim, vai imprimir, você é maior de idade e continuou o laço aqui. O problema é o seguinte, a idade é 17, aí teria que acertar aqui via um condicional, né? Você também faria um if aqui também, mas você não fez esse if, você atribuiu 17. Aí vai o que acontecer aqui, você é maior de idade, a gente sabe que não é, mas a ação já executou, você só vai testar isso aqui depois. Então, o que aconteceu? Foi impresso, você é maior de idade, vai ser feita a condicional agora. 17, né, que está armazenado dentro de idade, é maior ou igual que 18? Não, não é. Não vai ser mais impresso e vai sair fora. Só que, né, tem um erro aqui, vamos entender, de lógica, porque foi impressa uma mensagem que não condiz nesse cenário aqui com a condição do valor armazenado em idade, que nesse segundo cenário era 17. E por fim, nós temos o contador for, nós não vamos ver o for each, né? O for each, só para pontuar aqui, ele é usado para trabalhar com vetores, enfim, matrizes, coleções dentro do PHP e outras linguagens. Vamos usar o for. O for nada mais é que um contador, onde você determina a quantidade de passos a serem executados. E essa quantidade de passos pode ser 1, 2, 3, infinito, né? Infinito até o tamanho, por exemplo, de um vetor que você quer utilizar, enfim. Mas ele tem uma quantidade de execuções, né? Ele tem um contador que delimita quando ele começa e quando ele termina, podendo ou não ser quebrado esse contador conforme a lógica que você montar aqui nas ações, tá? Geralmente, quando a gente usa o for é bem usado para percorrer coleções, vetores, matrizes e etc. Tá? Então, você inicializa o contador, é verificada a condição, por exemplo, de contador recebe 0, vai executar até 10 e vai incrementando o passo, então 10 vezes eu vou executar uma ação.
Então ele vai ficar aqui, executação, contador é 1, volta para cá, executação, contador é 2, e assim vai até atingir o número 10. Atingir o número 10, 10, né, não é menor que 10, por exemplo. Lembrando que no C, no Java e no PHP, o contador, né, na questão do for, começa do zero. Então, se você faz de 10 passos, os seus passos vão ser de 0 até 9, contando 10 unidades. Tá? Chegou ali no limite de 10, o teu programa é automaticamente interrompido. Então, são essas as estruturas de repetição. Uma revisão bem rápida, exemplo das estruturas de seleção. Então, vamos ver isso na prática, como é que funciona isso na prática, daqui a pouco no Mão na Massa. Olá, vamos dar continuidade então ao vídeo agora com o Mão na Massa. Vamos criar um novo projeto PHP, lembrando que o PHP precisa, né, da questão do champ, né, um outro servidor está no ar. Então vamos lá, né? A gente já começou ali com File New, nós queremos um projeto PHP, nós queremos aqui um PHP Project. Vamos lá, nós vamos chamar este projeto de aula 4 e nós não vamos salvar no padrão ali que ele sugeriu. Nós vamos lá procurar rapidamente no champ. Vamos aqui no champ, htdocs, nova pasta, aula 4. Cria a pasta, se você não tem, seleciona, habilita o suporte ao JavaScript, então tá lá, esse é o caminho, finalizar. Sim, vamos para a perspectiva PHP. O que a gente quer aqui? Nós vamos criar o nosso famoso index, mas a gente vai fazer aquela jogada, né, de criar primeiro aqui, procurando a opção web, um arquivo HTML que a gente vai renomear. Por que a gente está fazendo isso? Por causa da estrutura. Ele vai montar uma estrutura aqui para nós, que é essa estrutura com as marcações, né, de um template HTML. Daí a gente fecha aqui, botão direito aqui, refatorar, renomear, isso tudo dentro do Eclipse, né? PHP. A gente só cria inicialmente ele como index.html para ele montar esse template aqui para nós. Aí nós vamos botar um título aqui, exemplos de variáveis e repetição. Variáveis, seleção e repetição. Então o que nós vamos fazer aqui também? Botão direito aqui, propriedades. Não esqueçam de trocar aqui sempre para o TF8, né, no seu projeto. Deixa como Unix, devido, né, a questão se um dia subisse os arquivos para a internet, a maioria da padronização de quebra de linha, etc., no Linux, né, a maioria das hospedagens. Então vamos lá. Mudei aqui, olha só o que já aconteceu. Então a gente vai acertar aqui para não ter mais problema com esses caracteres. Fez aqui, fechou e segue. Agora a gente já está com o TF8 e também no projeto e na anotação dos arquivos. Vamos lá. Vamos abrir um código PHP aqui. Nós vamos declarar inicialmente uma variável, por exemplo, como a gente tem falado, idade. Nós vamos declarar uma outra variável nome. Reparem sempre no cifrão. Então aqui, fulano. Nós vamos declarar uma variável salário, por exemplo, 100.35, e assim vai. E vamos dar um echo, nosso famoso echo. E vamos lá, mandar imprimir conteúdo, variável. Aí, não é o mais, tá? A gente quer juntar texto no PHP o ponto e nós vamos botar aqui a idade. Aí nós vamos fazer o seguinte, copiar e colar esse código. Nós vamos trocar aqui para nome
e vamos fazer mais um exemplo aqui. Conteúdo da variável 3 e aqui é salário. Ctrl Shift F, dá aquela formatada, tá aqui. Vamos então executar isso aqui, como é um código PHP, a gente precisa estar com o servidor no ar. Vamos ativar o champ, então você tem que estar com o champ instalado, clica aqui para iniciar o servidor Apache. Então vamos lá, vamos executar agora a questão, né, de ver o resultado no navegador. Se você já subiu o servidor ali, nós vamos então inicializar o Firefox, digitar aqui localhost. No nosso caso é só localhost, como o servidor, né, já estava apontando ali, senão você teria que informar uma porta aqui, 2 pontos, a porta que você está utilizando. Lembra que a gente criou uma pasta adicional, que é a aula 4, e vamos dar um Enter. Ó, como está tudo funcionando de forma correta, já apareceu aqui, ó, os conteúdos. Mas agora tem um porém, então vendo que está tudo junto aqui, como é que a gente faz para resolver isso? Bom, lembra que o PHP ele imprime conteúdo HTML também? Vamos aqui ao final fazer um BR aqui para pular linha. Então vamos repetir aqui, ó, copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, né? Lembrando de juntar, porque é texto, dá um Ctrl Shift F para afastar um pouco, né? Formatar aqui os comandos e vamos executar novamente. Olha só, pulou linha, porque o BR no HTML é para pular linha. Lembra disso, né? A gente já viu isso no vídeo anterior. Então tá aqui, ó, conteúdo das variáveis. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui que o PHP aceita, não é recomendável fazer, mas a gente pode fazer isso aqui, ó. Idade igual a ciclano. Mas como assim? Se aqui em cima eu declarei um número inteiro, atribuí um valor inteiro a essa variável. O PHP não é tipado, então a gente pode fazer isso aqui, que a gente acabou de fazer aqui na linha 17. É recomendável? Não, não é recomendável, mas é possível fazer, tá? Você pode, claro, ter indução de tipo, mas a gente não vai utilizar isso aí, tá? Por enquanto. Então vamos lá, olha só o que vai acontecer aqui com idade. Deixa eu só pegar aqui, não é nome, né? Que tem que ser idade. Então vamos lá. Olha só, a mesma variável está imprimindo 18 e está imprimindo ciclano. Só vou dar um espaço aqui, que aqui é variável 1 que a gente não tinha nenhuma ali para deixar mais padronizado. E outra coisa também, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aqui. Vamos ver o que acontece aqui na linha 19. Olha só, quando você quiser imprimir conteúdo de uma variável em PHP, você pode fazer o seguinte, botar essa variável dentro de aspas e ela vai imprimir o conteúdo. Agora nós vamos fazer o seguinte, você quer imprimir não o conteúdo da variável, mas a questão do nome da variável, você faz como a linha 20 aqui, olha só. Então, nessa linha nós imprimimos o conteúdo da variável idade e depois nós imprimimos a própria variável em si. Até fica um pouco estranho, né? Por que idade está guardando ciclano? Mas é porque, como a gente falou, o PHP aceita, mas é só para mostrar a questão das aspas duplas e simples. Quando você imprime uma variável dentro de aspas duplas, você vai imprimir o seu conteúdo. Quando for entre aspas simples, você vai imprimir o seu nome. Então, qual que eu devo utilizar? Como é texto, nós sempre recomendamos usar o eco entre aspas duplas, tá? É uma boa prática. É uma string, é texto, então é aspas duplas. E, eventualmente, se você precisar, você usa as aspas simples para, se precisar imprimir HTML, os conteúdos dos atributos adicionais de uma marcação entre aspas simples, tá? Mas a gente recomenda o uso de aspas duplas para imprimir texto. Bom, vamos lá. Mostrar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui a idade de novo, né? Valendo 18. Vamos mostrar um exemplo, então, de if-else. If primeiro, né? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó.
idade maior ou igual que 18. Então, nós vamos mandar imprimir. Você é maior de idade. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Ah, maior ou igual, né? Por isso que não vai, viu? Ele respeitou. Ó. Você é maior de idade. Eu tinha colocado aqui anteriormente idade maior, certo? Então, 18 não é maior que 18, nunca é ser impresso isso aqui. Agora a gente vai fazer uma variação, if else. Vamos colocar aqui 17. Então, vai acontecer o seguinte. Idade, né? Idade é o conteúdo que é analisado, não o nome da variável em si. Então, qual que é o conteúdo que idade está guardando? 17. 17 é maior ou igual que 18? Vai ter uma resposta verdadeira ou falsa. 17, né? Sim ou não. 17 é maior ou igual que 18? Não, não é. Então, essa resposta aqui não vai ser impressa, vai ser impressa essa aqui. Vamos ver lá? Ó, você é menor de idade, perfeito. Esse é o if else, tá? E o switch? Vamos ver o switch agora. O f igual a pr. Então, vamos fazer o switch. Ó, o Eclipse com Ctrl/ de espaço, ele tem essa opção aqui de montar a estrutura. Então, nós vamos fazer aqui, ó, o F. Nós vamos colocar as opções aqui que falamos também na parte prática. Se for echo, só imprimir uma mensagem aqui, sul. Alguns podem estar se perguntando por que desse break aqui, né, nessa estrutura switch. Porque é o seguinte, se você não colocar esse comando break, por mais que, por exemplo, seja validado que você vai entrar nessa opção do Paraná, sem o break ele vai executar todos os cases até encontrar esse comando. Tá? Então, só tomar esse cuidado aqui. Daí nós temos o RS e depois nós temos SC. E, por fim, outra região. Pronto. Sempre repare, né? Ponto e vírgula. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Ah, sim. Faltou ponto e vírgula. Sem ponto e vírgula, né? Já estava reclamando um erro. Então tá, vamos ver o que acontece aqui quando a gente fizer essa execução aqui do switch. Então vamos lá. É para cair aqui no Paraná. Então vamos fazer aqui, ó, só para diferenciar a mensagem. Acertar isso aqui. Vamos lá, vamos testar. Ó, sul. Ok, fechou. Tá certo. Aqui a gente vai fazer um comando, né? Só para ficar pulando linha, que é o nosso BR do HTML. Então, sum, vamos trocar isso aqui para RS. Ó, sul 2, fechou. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um comentário, //, né? Exemplo do Java e do C, no PHP também é comentário. Olha o que vai acontecer aqui, nós vamos voltar para PR, mas teoricamente ele vai, né? Como você esqueceu de colocar o break, ele vai imprimir SUM1 e SUM2. Vamos lá. Olha, ó, SUM1 e SUM2. Ele só parou porque achou o break aqui na segunda opção. Então, tomar cuidado com isso aí. Então, tá aqui, tá feito. E se a gente trocar aqui para Amazonas, por exemplo, mandar executar, ó, outra região. Caiu no else, né? Equivalente do else e do if aqui, que é o default, caso contrário, do Portugal, caiu aqui em outra região. Esse é o switch. O switch, como a gente já comentou, é recomendável quando você sabe o conjunto de valores. Vamos para os laços de repetição. Então, vamos usar aqui o while e vamos fazer o teste, né? Idade é maior ou igual que
18? Se for, a gente escreve aqui essa mensagem aqui, ó. Você é maior de idade. Só que a gente vai precisar controlar esse laço, porque senão você vai travar o seu programa aqui, porque você não tem nada, né? Olha só, a última atribuição que nós fizemos, até a gente deixou 17 lá em cima, a gente vai fazer aqui, ó. Idade é igual a 18. Então, olha só, a gente atribuiu um valor para a variável aqui, vai ser verificado. Idade, troca o nome da variável pelo seu conteúdo. 18 é maior ou igual que 18? É. Então, vai ficar imprimindo aqui, você é maior de idade. De novo, volta para cá. 18 é maior que 18? Sim. Fica aqui infinitamente até acabar a energia, estourar a memória do seu computador, enfim. Tá? Isso não é válido. Então, como é que a gente faz para quebrar? Vamos criar uma variável auxiliar aqui, conte, contador, enfim, inicializando de 0, onde você faz o seguinte. Imprimiu ali, contador, quer dizer, melhor ainda, né? Entrou no laço, pode ser antes, enfim, tanto faz. Vou botar aqui, contador é igual a ele mesmo, mais 1. Tá? Tanto é que, quando o contador atingir o valor de 10, depois de 10 passos, 10 vezes que foi impressa essa mensagem, você vai fazer o seguinte, idade igual a 0. Aí você vai quebrar o laço e automaticamente o script nesse ponto vai ser interrompido. Então vai acontecer o seguinte, vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer o BR aqui também, né, para pular a linha, e vamos ver o que vai acontecer aqui com a nossa lógica. Vamos lá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou no 10º passo, ó, foi quebrado. Se nós não tivéssemos esse contador, automaticamente ele ia embora aqui e imprimir até o infinito, porque ele nunca ia sair desse passo. Ok, esse é o while. Qual é a do while? Nós vamos pegar aqui vamos ver aqui while. Vamos ver se tem o do while aqui também. Auxiliar de código. Do while. Ver se a gente acha o auxiliar de código aqui no PHP. While do. Não tem. Então vou montar na mão. Do while. Não, ele não puxou o do while. Mas tudo bem, vamos fazer aqui na mão mesmo. Idade maior ou igual que 18. Aqui, mesma situação, tá? Nós vamos simular agora o seguinte, idade igual a 17. A gente vai fazer aquele erro de lógica que comentamos ali na parte teórica. Você é maior de idade. Aqui, ó, quer dizer, você é maior de idade, isso mesmo. Só que isso não faz sentido, porque a idade aqui a partir dessa linha é 17. Só que o do while, ele executa pelo menos uma ação e depois testa a condicional. Essa mensagem aqui só vai ser impressa uma vez, tá? Eu vou colocar aqui do while. Então vamos lá. Idade é 17, imprime você é maior de idade, a gente sabe que não deveria, né? E vai cair aqui, 17 é maior ou igual que 18? Não, não é, então não vai executar mais, tá? Então o do while é utilizado quando você quer executar pelo menos uma vez o passo. Então vamos ver aqui. Ó, uma vez só. E acabou. E por fim, nós vamos fazer um for. Nós vamos fazer o for aqui. Vamos lá. O for é uma repetição de passos. Então vamos usar aqui. Ó, tem o for each, né? Ó, as opções, nós vamos usar esse aqui, o clássico for. Essa variável aqui i é a contadora, tá? Nós vamos fazer começando de 0 menor que 10 e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos imprimir, né, a tabuada de 10. Então, nós vamos fazer o seguinte, o contador não vai começar de 10, vai começar de 1, mas aqui, ó, nós vamos até 11, tá? São 10 passos. Então, echo, nós vamos imprimir i, que é 1, certo?
vezes, né, nós vamos fazer uns efeitos especiais aqui, vezes, vamos arrumar aqui só. Então, a gente fez o efeito especial ali, nós vamos fazer agora o seguinte. Então, aqui vai ser imprimir 1 vezes quanto, né? A tabuada de quanto? Nós vamos colocar aqui o valor fixo de 10, aqui dentro, melhor. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos complementar igual, e aqui o cálculo, entre parênteses, né? I vezes, que é o asterisco, vezes 10. Se der tudo certo aqui, vai sair a tabuada de 10. Se a gente não errou nada aqui na estrutura, vai sair a tabuada de 10. E aqui no final, né, a gente sempre pulando uma linha aqui com o BR. Então vamos lá, vamos executar de novo. Ó, 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20, 30, até fechar o 100. Fechou. Né? A única coisa aqui que a gente poderia ter pulado uma linha antes. Então a gente vai pular essa linha aqui antes. Vamos fazer um eco aqui de novo, só para terminar essa questão aqui. Formatar melhor aqui para ver o resultado. Então vamos lá de novo. Ó, tá aqui, ó, tabuada de 10 feita, executada. Né? Então é isso. Essas são as estruturas de controle e seleção, um resumo rápido de ambas. Espero que tenha ajudado, né, tirar dúvida de declaração de variáveis, estruturas de seleção e repetição dentro do PHP. Você pode usar aqui, a gente usou uma página só, misturou várias estruturas, você pode misturar vários comandos, contanto que abra o código PHP, como a gente já comentou no vídeo anterior, na introdução ao PHP. Então esse é um resumo das estruturas de controle. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe, comente, curta, se inscreva no canal, fique bem, fique em paz e até a próxima.